Você tem coletor de dados e não sabe se esses equipamentos te atendem produtivamente ou mais. Você não sabe se é o momento certo para trocar o seu coletor para Android? Eu vou te dar dois motivos para você migrar para Android. Assiste esse vídeo. Por que eu deveria utilizar Android nos meus coletores daqui para frente? Ou melhor, por que eu deveria trocar o meu equipamento Windows por um equipamento Android? Essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência e eu quero respondê-la com dois argumentos, tá? O primeiro argumento é o argumento de segurança. Por que segurança? Eu quero atrelar a segurança totalmente ao sistema operacional que o seu equipamento utiliza hoje, tá? E eu começo dizendo que a Microsoft, né, eu não sei se todos sabem disso, mas ela vinha anunciando que iria descontinuar o sistema operacional Windows para dispositivos móveis, né, e de fato essa informação se concretizou, e a partir de 2020, do início de 2020, esse sistema se descontinuou, né, completamente. E o fato dele se descontinuar, de não ter mais o apoio da Microsoft, implica em não ter mais patches de segurança para o seu equipamento e não ter mais, né, novas versões de sistema operacional, o que acarreta diretamente na segurança. Por quê? Porque o seu dispositivo ele passa a ficar vulnerável, né, frente ao acesso que ele tem pela internet. Então, o fato de não ter esses patches, essas atualizações de segurança, torna o seu equipamento vulnerável, né? Principalmente a um ataque que a gente aqui conhece bem, chamado ransomware, tá? Que é o sequestro das informações da sua empresa em troca de algum benefício, né? Normalmente dinheiro. Então, quando eu falo que esse dispositivo ele se torna um gatilho, né? Uma porta vulnerável, até fazendo uma analogia ao próprio Windows, uma janela, né? Que fica aberta e vulnerável para que um hacker possa ter esse benefício de realizar esse ataque e acabar prejudicando a empresa. Então isso hoje ele é totalmente possível e vem sendo feito com bastante ênfase, tá? É bem comum, embora a gente aqui tenha a mentalidade de achar que muitas coisas não costumam acontecer com a gente. Esse tipo de ataque ele ocorre todos os dias em centenas de empresas. Então ele vai batendo na porta, mexe na fechadura, se está aberta, existe uma vulnerabilidade, ele ataca. Então eu posiciono hoje o equipamento Windows, né, além de ser um equipamento que vem se tornando obsoleto, independente se você tenha feito alguma aquisição recentemente, mas o sistema operacional Windows, ele hoje torna o seu equipamento obsoleto, justamente por isso, tá? E o segundo passo é o passo da produtividade. Então, como é que eu posso ser mais produtivo hoje? O Android te possibilita isso, tá? Te possibilita em N formas e formatos, tá? Mas antes de entrar nesse termo, eu quero colocar uma outra pergunta que vem muito à tona. Felipe, eu entendo que o Windows ele está saindo, né, de operação, eu devo em algum momento realizar essa atualização, mas eu uso o sistema Telnet. Eu posso migrar a minha utilização, a minha operação, esse uso do sistema para um equipamento Android? Como é que funciona? E eu uso numa telinha preta. Se eu tiver que mudar, eu vou utilizar a mesma telinha no outro coletor. Qual que é o ganho de performance que eu vou ter em fazer isso? Tá? Essa é uma pergunta muito frequente. E como eu a respondo? Sim, é possível você fazer essa migração, tá? E é justamente essa migração que vai te proporcionar ganho de produtividade. Por quê? Porque hoje
O equipamento Android, ele te possibilita o uso de algumas ferramentas que acaba customizando essa tela. Então, por exemplo, eu utilizo uma telinha preta com aquelas letrinhas verdes, preciso fazer uma junção de comandos para executar cada passo, como avançar uma tela, como voltar uma tela, como apagar algo. E migrando para o Android, eu consigo pegar essa telinha com os mesmos movimentos e tornar ela totalmente gráfica, intuitiva, assim como é o nosso celular, por exemplo. Clicando em ícones, clicando em botões. E então isso torna a sua operação mais eficiente, mais produtiva, até mesmo porque o operador já tem mais familiaridade em trabalhar com esse modelo, né? Até porque hoje todo mundo tem um smartphone e torna-se mais produtivo porque é intuitivo o processo. Então, por exemplo, se você tem dois operadores, um operador é mais novo ou um operador está sendo foi contratado recentemente e precisa aprender com a ferramenta, esse cara vai ter muito mais dificuldade em trabalhar com o sistema atual, na telinha preta, aprender todos os movimentos, o casamento das teclas, do que ele migrar para um Android e ter lá o botão com a função exatamente exata do que ele precisa realizar naquele momento, né? Então, o onboarding do novo operador, ele se torna mais efetivo e mais rápido, né? Ele aprende com muito mais facilidade, além de ser muito mais rápido. Então, eu consigo customizar todas as telas de forma em que ele não precisa pensar muito para executar uma ação. Então, se a gente ganha alguns segundos em cada um dos detalhes, ao longo do período, ao longo do dia, do uso, a operação dele acaba sendo mais rápida, cada vez mais rápida, né? Tornando-se um ambiente mais produtivo. Eu tenho relatos e cases de alguns clientes, empresas que a gente atende, que alcançaram aí ganhos de 14% a 20% em produtividade, falando justamente do casamento do equipamento Android com essas novas customizações, tá? Além do mais, você fica preparado para fazer uma inclusão de um sistema de voz, por exemplo, né? De repente casar um processo de picking com um RFID, né? Junto com voz. Então, assim, dá para fazer N coisas. O Android hoje, ele te dá bagagem para isso, ele te prepara para o novo, né? Principalmente as empresas que estão focadas aí na indústria 4.0, varejo 4.0. Então, se você está orientado a ter mais ganhos, se você procura tecnologia para te favorecer nos processos, você precisa fazer essa mudança, você precisa realizar essa mudança, porque senão você vai ficar parado no tempo. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas Felipe, eu já entendi, o Android ele é mais produtivo do que o Windows, por ter aplicativos que proporcionam ganho de produtividade, por ter aplicativos que podem me ajudar na gestão do ativo, por ser um sistema operacional mais novo, ele traz mais segurança para minha operação e para minha empresa. Mas o meu operador tem mais familiaridade com esse tipo de sistema. E se ele começar a instalar joguinhos, WhatsApp, Telegram, como é que ficaria a minha produtividade? Excelente pergunta. Esses dispositivos que são vendidos, dispositivos profissionais, eles possuem um Android diferente, a gente chama de Android Enterprise. Então ele é um Android customizado, bloqueado, que impede que o usuário fique instalando aplicativos de forma convencional, né? Lá pelo Play Store. Então você consegue restringir esse acesso, tá? E além do mais, você tem hoje aplicativos que impede que ele acesse outras funções que não a determinada por você. Então, por exemplo, se o seu operador precisa ter acesso somente ao aplicativo do Telnet, por exemplo, para poder acessar e poder rodar, ele só vai ter acesso àquele aplicativo, nada mais. Então é possível bloquear tanto as instalações quanto o uso no sistema operacional, tá? Outra pergunta que nos fazem bastante, Felipe,
eu já tenho equipamento aqui, né? Ele é o Windows, eu comprei recentemente. Será que não dá para mim atualizar esse equipamento para Android? A resposta é sim, tá? Mas esses equipamentos eles não foram desenvolvidos para rodar com esse tipo de sistema. Então, normalmente quando possibilita uma atualização, essa atualização é para um Android que já está defasado. E aí o que acontece? As empresas que fornecem o Android nesse formato até continuam desenvolvendo patches de segurança, tá? Para poder não deixar o seu equipamento vulnerável. Esses patches eles são desenvolvidos até determinada versão e aí depois disso você tem que atualizar o seu equipamento. Então o que acontece? Se você pegar o seu equipamento atual, por mais que tenha sido feita uma aquisição recente, e você atualizar, muito provavelmente você já vai atualizar para uma versão defasada, que pode estar com as atualizações de segurança, né, em vigência, ainda sendo desenvolvidas ou não, né? E caso esteja vigente a questão de segurança, muito provavelmente pela versão você não vai poder utilizar todos os aplicativos que são disponibilizados no mercado, então você tem uma certa restrição quanto ao uso. Então, o recomendado é que você faça a aquisição de um equipamento que vá lhe dar segurança e preservar o seu investimento, né? Eu poderia até citar aqui um recurso que vem sendo muito bem aceito pelas empresas, que é o outsourcing, que é comprar o serviço do uso do equipamento e não o equipamento, o ativo. Isso proporciona atualizações com mais constância, já que a empresa que te fornece o equipamento ela teria que suportar essas atualizações. Então, se um software ou um aplicativo não pode ser mais utilizado no equipamento, ele deixa de ser útil para a sua operação, o que possibilita uma troca, né? Então, a preservação do investimento é uma ação que a Outcomp ela preserva bastante, tá? A gente costuma analisar bem o cenário e propor um investimento ao cliente de forma que não seja perdido em um curto prazo de tempo, tá? Então, é uma situação bastante comum no mercado, o pessoal perguntar sobre isso. Então, dá, mas não sei se seria tão eficiente quanto deveria ser. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Peço que sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam sugestões, deixem seus comentários. E é isso. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.